Olá, meu nome é Alessandra Russi, eu faço doutorado em biotecnologia na Universidade de Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. Hoje eu vou estar apresentando o meu trabalho sobre a agregação de valor ao lixiviado de compostagem do bagaço de uva, mediante o seu emprego, então, como um meio de cultura e como um componente de um biofertilizante. Então, a indústria vitivinícola, né, com a produção de vinhos, espumantes e sucos, ela gera uma grande quantidade de resíduos. Cerca de 20% do peso da uva ele é perdido na forma de bagaços, sementes, cascas e outros subprodutos. E esses resíduos, eles são considerados passivos ambientais, que requerem custo para disposição final, tratamento, né? Uma das estratégias para, então, utilização desses resíduos é a compostagem. A compostagem, então, é um processo de degradação térmica realizado por micro-organismos. Ela tem uma fase mesofílica, né, inicial, que varia entre 20 a 40 graus. Depois, essa temperatura chega a atingir 60 graus na fase termofílica e, finalmente, a temperatura volta a cair. Ao longo desse processo, então, ocorre a degradação de compostos orgânicos e a mineralização de muitos deles, através de uma sucessão de diferentes micro-organismos que atuam em processos distintos ao longo da compostagem, né? E eles vão promovendo toda uma degradação desses compostos. Ao final da compostagem, então, a gente tem o composto, né? Que pode ser utilizado como um fertilizante agrícola, e além disso ocorre a liberação do lixiviado, também conhecido como chorume. Esse lixiviado, ele precisa muitas vezes passar por alguns tratamentos, né, esse lixiviado de compostagem. Por quê? Porque ele possui, geralmente, claro, isso varia dependendo da matéria-prima a partir do qual ele foi obtido, ou seja, do resíduo de compostagem. Ele pode apresentar elevadas DBO, demanda bioquímica de oxigênio, e DQO, a demanda química de oxigênio, elevada acidez, elevada condutividade elétrica, em função dos minerais presentes, e pode apresentar até mesmo substâncias tóxicas ou micro-organismos patogênicos. Então, para o tratamento desses resíduos, então, dependendo das características deles, podem ser empregadas diferentes técnicas. Caso esse lixiviado possua características adequadas, ele pode ser empregado, por exemplo, como um biofertilizante, em função dos nutrientes que ainda restaram ao longo desse processo, né, da compostagem, ou até mesmo como um meio de cultura para crescimento de micro-organismos, né, em biofábricas ou em escala laboratorial. E qual seria a vantagem desse uso como meio de cultura para micro-organismos? É que os meios de cultura comerciais, eles têm um custo elevado, e utilizar esse lixiviado de compostagem, por exemplo, viabiliza a obtenção de um meio a um preço mais baixo, além de agregar valor a esse resíduo, que ele deixa de ser um passivo ambiental e passa a ter uma aplicação, né, contribuindo para uma agricultura mais sustentável. Bacillus subtilis é uma bactéria gram-positiva, pertencente ao gênero Bacillus, que ela se caracteriza, então, como uma bactéria promotora do crescimento vegetal. Ela estimula, então, o aumento do crescimento, do rendimento, da biomassa. Isso se dá através de distintos mecanismos, tais como produção de metabólitos secundários, que são compostos bioativos, indução de mecanismos de resistência na planta, formação de biofilmes produtores, colonização endofítica. Então, se eu inoculo a bactéria num ponto, ela consegue se redistribuir ao longo da planta e estimular o desenvolvimento, o crescimento dela. Esses mecanismos que eu citei são mais baseados, então, em proteger a planta contra os micro-organismos patogênicos, como, por exemplo, a indução de resistência, e fazendo com que ela esteja mais direcionando sua energia para o crescimento, né? E não tanto para combater esses micro-organismos. Além disso, elas podem produzir reguladores de crescimento, que são hormônios vegetais, como auxinas, citocininas, giberelinas, atuar na solubilização e mobilização de nutrientes, e além disso, elas podem atuar também na produção de sideróforos. Sideróforos são compostos
quelantes que eles se associam ao ferro e facilitam a absorção do ferro pela planta. Os objetivos deste trabalho, então, foram agregar valor ao lixiviado, né, proveniente da compostagem do bagaço da uva, mediante, então, seu emprego como meio de cultura para o crescimento da bactéria Bacillus subtilis, linhagem F62, bem como, então, empregar esse lixiviado como um biofertilizante e também em associação com essa bactéria, visando ao estímulo ao crescimento de plantas de morangueiro, né? A metodologia, então, inicialmente foi realizada uma comparação entre o lixiviado de compostagem em relação ao meio de cultura comercial, né, que é o meio LB, que ele é muito utilizado em laboratórios para crescimento bacteriano. Então, foi feita uma comparação de características como percentual de carbono, percentual de nitrogênio, relação carbono-nitrogênio, pH e condutividade elétrica, que são algumas características essenciais que são avaliadas no meio de cultura. Esses dados foram submetidos à análise estatística através do teste de ANOVA, seguido pelo teste de Tukey. Posteriormente, também foi feito um teste para avaliar o crescimento bacteriano e, para tanto, foram empregados diferentes meios, né? Foi usado como controle, né, o meio padrão, o meio LB, que eu já citei anteriormente, né, no ensaio de comparação, e também foi empregado o lixiviado de compostagem nas concentrações de 10, 25, 50, 75 e 100%. O que se verificou é que na concentração de 100% não houve crescimento bacteriano, então por isso foram testadas essas diluições para ver até que ponto a bactéria tolerava esse lixiviado sem, então, interferir na sua capacidade de multiplicação. E esse ensaio, então, foi incubado em agitador orbital a 130 RPM, 28 graus, durante 24 horas. Posteriormente, foi realizada a contagem bacteriana, né, através de diluição seriada, né, em placas. Essas bactérias foram contadas após 24 horas e foram submetidos esses dados à análise estatística, também através de ANOVA e teste de Tukey. Em seguida, então, foi avaliado o efeito desses fertilizantes, né, contendo a bactéria ou somente o lixiviado, na promoção do crescimento. Para tanto, foram empregadas plantas micropropagadas de morangueiros da cultivar Albion. Foi feita uma aclimatação dessas plantas, ou seja, elas foram retiradas dos frascos de cultura, né, que permaneciam em laboratório e transferidas para uma casa de vegetação. Após um mês da aclimatação, então, essas plantas foram submetidas a 3 tratamentos. O controle, que era com água estéril, o lixiviado, em que selecionou os valores de 10% e 25%, que foram as concentrações que proporcionaram uma maior taxa de multiplicação microbiana. E, além disso, foi feito um tratamento associando, então, a bactéria, né, que é o Bacillus subtilis, linhagem F62, na concentração de 6,3 vezes 10⁻⁷ unidades formadoras de colônia por ml, em combinação, então, com lixiviado na concentração de 10%. Decorridos 60 dias, né, foram determinados a variação no número de folhas e no comprimento. Por que variação? Porque foi medido o número de folhas, foi contabilizado e foi medido o comprimento dessas plantas no início do ensaio e após esses 60 dias, para verificar, então, quanto havia aumentado o meu comprimento e o número de folhas. Além disso, as plantas, então, foram desenterradas, higienizadas, lavadas e foi mensurado, então, o comprimento das raízes, foi determinado o peso seco da parte aérea e das raízes através de uma secagem em estufa até atingir uma massa constante. Esses dados foram submetidos à análise estatística, né? Dados paramétricos foram avaliados através da ANOVA, seguida de teste de Tukey, dados não paramétricos através do Kruskal-Wallis, seguido do teste de Dunbon-Ferroni. Nos resultados, então, que a gente verificou no comparativo entre o meio LB e o lixiviado, o meio LB ele tem praticamente o dobro no percentual de carbono e de nitrogênio,
Contudo, a relação carbono-nitrogênio esteve bastante próxima entre os dois meios. No meio LB, então, ficou entre 2,04 e no lixiviado 2,06. O pH também ficou próximo, né? Contudo, no lixiviado estava um pouco elevado e necessitando, então, de uma correção prévia ao uso, né? A condutividade elétrica também permaneceu 3,16 no meio LB e 3,02 no lixiviado. Então, a maior diferença foi na relação do percentual de carbono e de nitrogênio, que ficou bastante abaixo, né? Praticamente a metade no lixiviado, comparativamente ao meio comercial, né? Aqui nós fizemos uma análise, então, para ver como foi o efeito desses lixiviados em diferentes diluições sobre o crescimento bacteriano, né? Foi aquele ensaio mantido sob incubação durante 24 horas. O que nós verificamos, na primeira coluna nós temos o meio LB, que é o meio comercial, e nas outras duas colunas as diluições de 10% e 25%. Então, não houve diferença estatisticamente significativa entre esses três meios. Posteriormente, o que a gente verificou que concentrações mais elevadas, por exemplo, 50%, 75%, causaram uma redução bastante significativa, então, na taxa de multiplicação bacteriana. E por que ocorre isso? Então, o lixiviado de compostagem, ele tende a ter compostos em concentrações elevadas, substâncias nocivas, pode ter metais pesados, amônia, e até mesmo compostos decorrentes do processo de degradação, como ácidos úmicos e fúlvicos. E esses componentes, eles são recalcitrantes, só que eles tendem a impedir a proliferação bacteriana. Então, o uso da diluição possibilita reduzir a concentração desses compostos não tão favoráveis ao crescimento bacteriano, só que, por outro lado, vai diminuir ainda mais a concentração de carbono e nitrogênio, que nós já havíamos verificado que ela era inferior no lixiviado, quando comparado ao meio LB. Então, nesse sentido, Santiago e Badillo, em 2021, eles verificaram que a adição de componentes como permeado do soro, ou ainda o uso de leveduras resultantes do processo de fermentação da cerveja, então aquele resíduo de levedura que seria um descarte, podia ser agregado a esses lixiviados de compostagem, visando elevar o conteúdo de carbono e nitrogênio. Então aqui, se nós tivéssemos testado, claro, podemos avaliar o uso de outros componentes agregados ao lixiviado de compostagem, é possível obter uma concentração ainda maior de células bacterianas, talvez até mesmo superior ao meio LB, né? Que aqui não houve diferença estatisticamente significativa entre, então, esses tratamentos do LB e o lixiviado na concentração de 10% e 25%. Em seguida, então, nós avaliamos o efeito da aplicação do lixiviado nas concentrações de 10% e 25% e do lixiviado na concentração de 10% associado com a bactéria em plantas de morangueiro. O controle consistiu, então, na aplicação somente de água destilada. O que nós verificamos é que o lixiviado na concentração de 10% proporcionou um aumento no número de folhas, no peso seco da parte aérea e no peso seco de raízes. Por outro lado, a ação combinada entre o lixiviado na concentração de 10% e mais a bactéria proporcionou um aumento ainda superior nesses variáveis que já haviam sido mensuradas, né, como o número de folhas, no peso seco da parte aérea e no peso seco de raízes. E, além disso, ainda proporcionou um aumento no comprimento das raízes. Na comparação entre o lixiviado na concentração de 10% e 25%, eles tiveram um comportamento semelhante. Contudo, o lixiviado de 25% ficou um pouco abaixo no desempenho do que o lixiviado na concentração de 10%. E aqui nós temos algumas plantas de morangueiro, né? Na primeira nós temos o controle, na segunda o lixiviado na concentração de 10%, a terceira planta, então estou sempre contando da esquerda para a direita, na concentração de 25%, e a última planta, então, a combinação entre o lixiviado 10%
e a bactéria, né, o Bacillus subtilis. Então, o que a gente pode verificar é que, em relação ao controle, houve um aumento no número de folhas e também da massa seca. E a ação, então, combinada entre a bactéria e o lixiviado proporcionou um desempenho ainda maior da planta, né? Que seria comparar a planta mais à esquerda com a mais à direita. A mais esquerda é o controle, a mais à direita com maior número de folhas, melhor desenvolvimento, melhor vigor. Então, a planta tratada com o Bacillus subtilis. Nesse sentido, então, Gabrilovski, em 2023, ele verificou que a adição de um lixiviado de vermicompostagem também proporcionou aumento nos compostos fenólicos dos morangos, nos compostos antioxidantes e diminuiu a acidez. Então, ele verificou um efeito positivo empregando o lixiviado da vermicompostagem. Já Gunjal e sua equipe, em 2018, também verificaram que a ação, então, do lixiviado proveniente da compostagem do bagaço de cana-de-açúcar, associado com a bactéria Bacillus circulans, então, promoveu um aumento no comprimento e na biomassa de raízes de milho, né? Então, indicando que a ação sinérgica entre, então, o lixiviado e uma bactéria tende a estimular o crescimento e o vigor das plantas. Como conclusão, então, a gente verificou que o lixiviado diluído possibilitou, então, o crescimento da bactéria Bacillus subtilis, linhagem F62, e que essa taxa de proliferação, essa concentração final obtida, foi semelhante ao meio LB. Além disso, houve, então, um aumento no desenvolvimento vegetal de morangueiros tratados tanto com o lixiviado, nas concentrações de 10% e 25%, quanto na associação entre a bactéria com o lixiviado de 10%, né? Esse último tratamento, né, o lixiviado associado com a bactéria, viabilizou, então, um maior crescimento, um maior vigor nas plantas de morangueiro. Ou seja, a gente pode agregar valor a um resíduo, né, e contribuir para uma agricultura mais sustentável e de qualidade. Então, meu muito obrigada, e aqui está meu contato.